Candidato ao prémio de melhor documentário de 2010 pela Academia Brasileira de Cinema, José e Pilar. Um filme sobre o Nobel português José Saramago e a sua mulher Pilar del Rio é uma coprodução com a assinatura do jovem realizador português Miguel Gonçalves Mendes e com a chancela do premiadíssimo realizador brasileiro Fernando Meirelles. A Susana Mota esteve com Miguel Gonçalves Mendes e traz-lhe já a seguir o melhor desta conversa. Subi ontem à Montanha Blanca. Lembro de haver pensado enquanto subia: se caio e aqui me mato, acabou-se. Não farei mais livros. A democracia está aí, como se fosse uma espécie de santa de altar. Sequestraram. O filme José e Pilar estreou o ano passado e ainda não saiu de cena. Em São Paulo continua a encher salas de espectadores curiosos e comovidos com a vida do mais brilhante escritor português da atualidade. A crítica foi consensual e os prémios e nomeações não tardaram em chegar. Agora está nomeado para melhor filme pela Academia Brasileira de Cinema. Por detrás deste retrato intimista está o realizador Miguel Gonçalves Mendes, que aos 33 anos fez provavelmente o trabalho da sua vida. Eu queria basicamente conhecê-lo e essa era a grande, sei lá, esse era o meu grande motor para fazer o filme. E enviou um e-mail e dizer: olha, Carlos José, eu gostaria muito de fazer um filme sobre a sua relação, é da Pilar, e sobre a vossa intimidade. E ele respondeu-me a dizer que era o que faltava, porque a intimidade dele era a intimidade dele e que eu não tinha nada que filmar a intimidade dele, e que se quisesse fazer um trabalho sobre o trabalho dele, tudo bem. Mas eu expliquei que não, era uma coisa voyeurista, não era essa a intenção. Basicamente era o que eu há pouco disse, era fazer um retrato do que é ser um prémio Nobel nos dias de hoje. Então ele foi aceitando e basicamente o processo inicial foi que eu comecei por filmar eventos públicos e ele muito rapidamente percebeu que o que me interessava não era o que interessava aos outros jornalistas, sei lá, aos outros jornalistas interessava o soundbite ou a frase polémica que ele diria e o que a mim me interessava era vê-lo a dormir com o Garcia Marques ao lado. Pronto, e portanto veio-se ali construindo uma relação e mais tarde, quando fomos para Lanzarote, já as portas estavam abertas, já essa relação de amizade estava feita. Foram 3 anos atrás de Saramago, já depois dele ser Nobel da Literatura. O filme parte mesmo quase do início da rodagem, parte desde o momento em que eu tive a ideia da escrita do Viagem do Elefante até ao lançamento final no Brasil, no Rio e em São Paulo. E portanto o filme acompanha estes 3 anos, que são 3 anos muito complicados na vida do José, porque o José adoeceu, toda a gente temeu o pior, ele próprio também temeu o pior e achou que não ia sobreviver. E o filme é muito sobre isso, é uma história muito simples, é a história de um homem que quer escrever um livro, que adoece, que acha que vai morrer, mas que consegue recuperar e consegue não só escrever esse livro, como em outro livro a seguir. Portanto é um filme, apesar de também ser muito sobre a morte, é um filme muito otimista, um filme assim de uma grande sofreguidão de vida, de um grande desejo de vida e de viver. Às vezes digo por piada, em relação à montagem do filme, o filme demorou 1 ano e meio a ser montado. E eu costumo dizer que eu nem desejava isso nem ao meu pior inimigo, porque de facto foi assim um processo todo ele bastante difícil. Mas tivemos o apoio da El Desejo, que é a produtora do Pedro Almodóvar, e também tivemos o apoio da O2 Filmes, que é a produtora do Fernando Meirelles, e que acabaram no fundo também por nos salvar, no verdadeiro sentido da palavra. É uma coisa que obviamente me deixou muito feliz, porque estou a fazer um filme sobre uma pessoa que eu admiro, com os realizadores também que eu admiro. Quer dizer, foi obviamente, o filme é uma coisa que me enche de orgulho a esse nível. E depois por cima também em relação ao cinema português é uma coisa que obviamente me deixa muito contente, porque estamos a falar de um filme que, pela primeira vez, um filme português estreia em 11 cidades no Brasil, com 19 cópias, e que faz 40 mil espectadores, e portanto isso é assim um feito para o cinema português, e também estreou há pouco tempo em 8 cidades de Espanha. Em Portugal fez 21 mil espectadores, o que para um documentário é muito bom. E depois nem é só o Fernando e o Pedro e o Saramago, e a própria banda sonora do filme, que também contou com nomes maravilhosos, como a Adriana Coquinhoto, como o Camané. Mais do que fazer um documentário de valor inestimável, Miguel teve uma oportunidade que coube a poucos: conhecer Pilar e Saramago na intimidade, o que lhe permite falar com à vontade e admiração do amor de ambos, de Saramago e de Pilar. É um tipo absolutamente inteligentíssimo, com um sentido de humor acima da média, que as pessoas ficam francamente surpreendidas com isso, e sobretudo uma grande generosidade que, sei lá, às vezes perguntava-lhe porque é que ele assinava 400 autógrafos, e ele dizia que era o mínimo que ele podia fazer pelos leitores que o amavam e que compravam os livros dele e que efetivamente o alimentavam. E uma pessoa que diz isto e que faz isto é efetivamente de um grau de generosidade que é um bocadinho acima da média, e sobretudo havia também uma grande ação política, uma grande luta política dele, que sem ser ideológica era efetivamente para tentar tornar este mundo miserável em que nós vivemos um bocadinho melhor, e portanto foi alguém que não se demitiu de agir.
E isso sim é que eu acho que é uma grande lição para todos nós. A Pilar era mesmo o pilar do José, e a todos os níveis. Não só era a mulher que ele amava, como também era a mulher que fazia gestão dos convites e onde é que eles iam, a que não iam, quer dizer, que alguém tinha que fazer esse trabalho e era ela que fazia. E também grande parte da projeção internacional que o José tem também se deve muito a Pilar. E acho que isso é uma coisa que fica muito clara neste filme. Miguel quis reverter a imagem negativa que alguns portugueses tinham do Nobel da Literatura. Existia uma certa opinião, também ela publicada, sobre o Saramago, que me perdoava basicamente o sucesso que ele tinha. Quer dizer, o Saramago não vem das elites, ele vem de uma aldeia pobre, não frequentou os círculos académicos, nem intelectuais e não sei o quê. Então é um tipo que não se perdoa propriamente o sucesso que ele teve. E, portanto, mesmo depois da Academia lhe ter dado o Nobel, ainda se continua a dizer que ele não sabia escrever e que não usava pontuação. Não sei o que, é mentira, porque usa imensa pontuação, só usa de uma forma diferente. E pronto, portanto, sim, eu acho injusto. Agora, o mundo é injusto e nós não podemos fazer nada quanto à estupidez alheia. Um documentário à altura de Saramago, a quem finalmente se prestou uma homenagem merecida. Um dos portugueses mais brilhantes deste último século. Não é? O Saramago fazia mais em 5 minutos pela divulgação da cultura portuguesa do que 5 anos ou 10 anos de políticas do Ministério da Cultura. E o que é importante é quando vamos, por exemplo, a Mafra e vemos turistas italianos, espanhóis, ingleses com o mural de convento debaixo do braço, ou quando vamos à Azinhaga acontece o mesmo com as pequenas memórias. Mas, efetivamente, o peso do Saramago na divulgação da cultura e da língua portuguesa foi brutal. E tenho pena que as pessoas não tenham percebido isso e continuem sem perceber isso. Que, efetivamente, ele fez muito por nós e acho que todos nós devemos estar eternamente agradecidos. Parece que o que o chateia é que o velho ditado de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento, pelo menos neste caso, não funcionou. Encontramos noutro sítio. Can me out Monday harder.